Olá, querido irmão, querida irmã, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Estamos celebrando o terceiro domingo do tempo da Quaresma. Sou o autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, uma análise exegético-teológica de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46, que é o texto do juízo final, a parábola do juízo final. Nesse texto nós aprendemos que é pelas obras de misericórdia que haveremos de passar pelo crivo do juízo do Senhor, pois o Senhor se encontra presente em cada pobre e necessitado e clama por nossa ajuda. Se você quiser adquirir o livro, o link estará aqui na descrição. Ao celebrarmos o terceiro domingo do tempo da Quaresma, nós temos como palavra de Deus 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, versículo 6, versículo 7, versículo 10 a 13. É um recorte, vocês podem perceber que o texto está muito recortado. Nós temos Efésios capítulo 5, versículo 8 a 14. E depois nós temos o Evangelho, João capítulo 9, versículo 1 a 4. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem, querido irmão, na primeira leitura, conforme disse, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, versículo 6, versículo 7 e depois versículo 10 a 13. Nesta primeira leitura nós temos justamente a unção do rei Davi. Davi sendo ungido rei de Israel. Nesse tempo da Quaresma, conforme eu estava ensinando para vocês, já expliquei para vocês inúmeras vezes, esse tempo da Quaresma é o tempo no qual se preparava de uma forma mais intensa aqueles que haveriam de ser batizados. Então, por isso que muitas vezes na primeira leitura não combina com o Evangelho. Por quê? Porque sempre vai se trazer na primeira leitura algum fato importante da história de Israel para se fazer uma memória da história da salvação para com aqueles que estavam sendo preparados para receber o batismo. Ora, essa cena aqui é muito importante porque Davi será um rei muito importante na tradição de Israel. A Davi, por exemplo, lá em 2 Samuel, capítulo 7, que se tem a promessa do Messias, ou seja, que Deus haveria de fazer com que a dinastia de Davi permanecesse para sempre sobre o trono, e daí nasceu a crença de que o Messias seria um descendente de Davi, aquele que governaria Israel e libertaria Israel de todos os seus males. Ora, para a tradição cristã, esse Messias, filho de Davi, é Jesus. Por isso que os evangelistas muitas vezes, sobretudo Mateus, Lucas, aplicam este título a Jesus. Mas o interessante é que, hoje, por exemplo, estamos celebrando também São José, dia 19, Então, a rigor, Jesus é filho de Deus, segundo os evangelhos, mas por adoção ele se torna filho de Davi. A rigor, Jesus é filho de Deus, mas por adoção ele se torna filho de Davi. Por quê? Porque José assume a sua paternidade e José, segundo os evangelhos, era descendente de Davi e por isso Jesus se torna filho de Davi por adoção. Mas a rigor ele é filho de Deus. E até mesmo do ponto de vista histórico, Jesus assume o caminho do servo sofredor. Ele não assume o caminho messiânico de Davi, porque ele não foi rei, ele não libertou Israel dos seus males, mas ele libertou a humanidade de todo mal, de todo pecado, mediante a entrega de sua própria vida. Bom, pelo menos é assim que a tradição cristã católica entende a figura de Jesus. E também é mais ou menos assim que os evangelistas entendiam a figura de Jesus. Mas de qualquer forma, quando se aplica o título de filho de Davi para Jesus nos evangelhos, se faz menção justamente a essa tradição, porque Davi foi rei de Israel, a Davi foi prometido uma dinastia que duraria para sempre, então recaiu sobre Davi a esperança de que, ou sobre um descendente de Davi, a esperança de que um dia Israel pudesse ser livre de todos os seus males. Já na segunda leitura nós temos Efésios capítulo 5, versículo 8 a 14. Efésios, capítulo 5, versículo 8 a 14. Nesse texto, o autor sagrado ele faz uma metáfora, um joguete entre luz
e trevas. Erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Parece que ele está falando para pessoas que foram batizadas, pessoas que são recém-batizadas. Né? Não é à toa que no tempo litúrgico da Quaresma, o tempo litúrgico da Quaresma era chamado de tempo da iluminação, porque o candidato era verdadeiramente testado, provado, para saber se ele queria de fato ser discípulo de Jesus, se ele de fato queria ser cristão. Então, no tempo da Quaresma, ele saía da condição de escuridão e passava para a luz da graça de Deus. Ou seja, é uma metáfora para se dizer o seguinte: sair do pecado, da vida de pecado, e agora viver uma vida de acordo com os mandamentos de Cristo. Os mandamentos de Cristo. Por isso que, para todos nós que já somos batizados, o tempo da Quaresma é tempo de nós olharmos verdadeiramente a nossa vida e percebermos se estamos sendo fiéis de fato ao batismo que nós prometemos viver. Ao batismo que nós prometemos viver. Por fim, querido irmão, querida irmã, nós vamos ter o Evangelho, João capítulo 9, versículo 1 a 41. Um texto enorme, mas um texto belíssimo. Por quê? Nesse texto nós temos a cura do cego de nascença, que encontra-se com Jesus. Jesus coloca barro nos seus olhos e manda ele lavar-se na piscina de Siloé. Então é interessante que desde o domingo passado eu tenho dito isso. A partir do terceiro domingo, do tempo da Quaresma, do ano A, a palavra de Deus vai nos apontar para a realidade do batismo. A realidade do batismo. No domingo passado nós tínhamos o poço, da qual se tem a água viva. O poço era uma analogia para a pia batismal. Quando somos mergulhados na pia batismal, nasce dentro de nós essa fonte que jorra para a vida eterna. O Espírito Santo nos é dado. Aqui nesse texto, o próprio João deixa bem claro, o nome da piscina é Siloé, e Siloé significa enviado. E inúmeras vezes o Evangelho de João fala que Jesus é o enviado do Pai. Então Siloé aqui é uma metáfora para se falar do próprio Jesus. Jesus é a piscina no qual nós somos mergulhados. Né? E quando somos mergulhados na pessoa de Jesus, no dia do nosso batismo, os nossos olhos da fé se abrem, ou seja, a nossa cegueira desaparece. Passamos da escuridão para a luz. Passamos da escuridão para a luz. Então é muito bonito, é muito interessante isso, é muito pertinente isso. Por quê? O cego ele vai perdendo gradativamente a sua cegueira. Quando ele é questionado pelas autoridades judaicas, num primeiro momento ele afirma que quem o curou foi um homem, depois ele afirma que é um profeta, e lá no final ele afirma que é Senhor e Filho do homem. Então o processo que acontece com o cego é um processo que deve acontecer conosco no decorrer de toda a nossa vida. Nós gradualmente devemos perder a nossa cegueira a respeito da pessoa de Jesus para verdadeiramente compreender quem Ele é. Tem muitas pessoas que acham que enxergam Jesus, mas no fundo não enxergam Jesus. Ou seja, tem uma ideia, tem uma ideologia na cabeça. É necessário que as escamas possam se cair dos nossos olhos para de fato contemplarmos a pessoa de Jesus tal qual como Ele é, para o seguirmos, amá-lo e dar a Ele a nossa vida. Peçamos ao Senhor, portanto, que nos abençoe neste quarto domingo da Quaresma, nesse domingo da alegria. Uma vez que a antífona vai nos dizer: alegra-te, Jerusalém, reuni-vos todos vós que amais. A antífona de entrada nos convida a nos alegrar porque se aproxima a festa da Páscoa, a festa da redenção. Inclusive a liturgia pode-se rezar com a cor rosa nesse dia, justamente para tirar um pouquinho o aspecto penitencial e nos inserir na alegria da festa da Páscoa que se aproxima. Por isso peçamos e rezemos ao Senhor para que Ele nos conceda um santo quarto domingo da Quaresma. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, e que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. O meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregar a Santa Palavra de Deus. A você, querido rádio ouvinte, internauta, pela sua audiência. Se você está passando esse canal pela primeira vez, faça sua inscrição, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com todos os seus amigos, a fim de que as redes possam entender que esse conteúdo é relevante.
E se você estiver interessado em estudar a Sagrada Escritura, fazer cursos bíblicos a preços acessíveis, todos os nossos cursos, os links estarão aqui disponíveis na descrição. Aproveito para dizer do último lançamento que nós fizemos, hoje por ocasião de São José. Nós lançamos o curso São José, um estudo bíblico. Nós aprofundamos a figura de São José no aspecto da Sagrada Escritura e também a partir de uma tradição judaica messiânica que a tradição católica e a exegese católica muitas vezes não considera, mas que talvez fazia muito sentido para os primeiros cristãos ao atribuírem o nome do papai de Jesus de José. Se você ficou curioso, adquira o curso, está aqui na descrição. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.